Olá, Imperante! Que bom ver você por aqui. Eu sou a Camila Impera, e hoje vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre a cannabis medicinal. Já se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos de desenvolvimento pessoal. Curta esse vídeo e compartilhe porque só o conhecimento liberta. Cannabis, da criminalização ao renascimento medicinal. Uma planta milenar, transformada em inimiga. A cannabis é uma das plantas medicinais mais antigas, utilizadas pela humanidade. Registros arqueológicos e médicos indicam seu uso há pelo menos 5.000 anos. Na China antiga, 2700 a.C., o imperador Shen Nung recomendava a planta para dores, reumatismo e distúrbios menstruais. Na Índia, o bhang era consumido em rituais religiosos e terapêuticos, associado ao alívio da ansiedade e da insônia. No Egito Antigo, papiros descrevem seu uso para inflamações e problemas oculares. Na Grécia e Roma, médicos renomados como Dioscórides e Galeno a prescreviam contra dores e espasmos. No Ocidente moderno, século XIX, extratos de cannabis eram vendidos em farmácias europeias e norte-americanas como tinturas e óleos, indicados para cólicas, enxaquecas e epilepsias. Até então, não existia a figura do traficante. A cannabis circulava como remédio, fibra têxtil, cânhamo e parte da vida cotidiana. A virada política e racial da criminalização, início do século XX, é culpoaro. O termo marihuana foi popularizado pela imprensa para associar a planta a imigrantes mexicanos e à população negra. Campanhas sensacionalistas a ligavam à violência, loucura e desordem social. 1937, Marihuana Tax Act, primeira grande lei proibitiva nos EUA, impulsionada por lobbies da indústria do papel, William Hearst, e da química, DuPont, que viam no cânhamo um concorrente para seus negócios. 1961, Convenção Única da ONU sobre Entorpecentes. Sob pressão norte-americana, diversos países assinaram acordos internacionais que criminalizaram a cannabis. Brasil. A proibição entrou no Código Penal de 1932, com forte viés racista. Comunidades negras e indígenas, que utilizavam a planta culturalmente, foram os principais alvos de perseguição. Resultado: uma planta medicinal milenar foi empurrada para a ilegalidade global. O nascimento do narcotráfico moderno. Antes da proibição, o consumo e a venda de cannabis eram questões médicas e comerciais. Depois da proibição, tornaram-se questões criminais. O preço da planta explodiu. O que custava centavos passou a valer centenas nas mãos de quem arriscava a ilegalidade. Surgiu o traficante, personagem inexistente até então, criado pelo próprio Estado ao fechar as portas da legalidade. O narcotráfico cresceu exponencialmente, transformando a cannabis em moeda de troca para armas, milícias e corrupção. As leis cada vez mais rígidas não diminuíram o consumo, mas fortaleceram facções e aumentaram a violência urbana. Em outras palavras, quanto mais dura a lei, mais lucrativo o mercado ilegal. O impacto do narcoestado. A chamada guerra às drogas nunca foi uma guerra contra as substâncias, mas contra as pessoas. Populações pobres e periféricas foram as maiores vítimas do encarceramento em massa. O tráfico se consolidou como poder paralelo, financiando violência e corrupção. Enquanto isso, milhões de pacientes ficaram privados de um tratamento seguro e acessível. Hoje, o narcoestado sobrevive justamente porque a cannabis não é regulamentada. Ao manter a planta proibida, governos entregam sua produção e comércio ao crime organizado. A farsa da criminalização. A criminalização da cannabis não nasceu da ciência, mas do medo e do controle. Antes das leis rígidas do século XX, a planta era vendida em farmácias, cultivada em quintais, usada em rituais e em receitas médicas. O traficante sequer existia, porque não havia mercado clandestino.
Foi só quando os governos decidiram proibir que criaram, eles mesmos, o monstro que depois chamaram de inimigo. Ao transformar a cannabis em tabu, colocaram sua produção e distribuição nas mãos do crime organizado. Ou seja, não existiria traficante se houvesse regulamentação. Lições internacionais. O que acontece quando se regula Uruguai, 2013? Primeiro país do mundo a legalizar completamente. Resultado: queda no mercado ilegal, aumento da arrecadação de impostos e redução do encarceramento por delitos de drogas. Canadá, 2018. Em 5 anos, mais de 60% do consumo passou a ser via mercado legal. O país arrecada bilhões anualmente com impostos e investe em saúde e educação. Estados Unidos. Em estados como Colorado e Califórnia, houve redução de crimes relacionados ao tráfico, geração de empregos e crescimento da indústria do cânhamo. Alemanha, 2024. Legalizou a cannabis medicinal e recreativa, integrando o consumo ao sistema de saúde e controle estatal. Em todos esses casos, a legalização não levou ao caos prometido por opositores. Pelo contrário, retirou força do narcotráfico, gerou impostos e ampliou o acesso à cannabis medicinal. A urgência da regulamentação medicinal no Brasil. No Brasil, o acesso à cannabis medicinal ainda é limitado e caro. Pacientes precisam importar óleos a preços altíssimos ou recorrer a associações que lutam na justiça pelo direito de plantar e produzir. Enquanto isso, o mercado ilegal segue ativo, oferecendo produtos sem controle de qualidade, muitas vezes adulterados, que colocam em risco a saúde da população. A regulamentação ampla permitiria controle de qualidade dos produtos, preços acessíveis para pacientes, arrecadação de impostos revertida em políticas públicas, enfraquecimento do tráfico, retirando sua principal fonte de renda. Antes da proibição, cannabis e ópio eram vendidos em farmácias, taxados, controlados. Não havia guerras entre gangues por território de venda. O consumo era visto como questão de saúde, não como crime. Depois da proibição, nasceu o narcotráfico moderno. A história da cannabis mostra que a proibição foi uma escolha política e econômica, não científica. O traficante e o mercado ilegal só existem porque a planta foi empurrada para as sombras. Regulamentar a cannabis não é apenas questão de saúde pública, mas de justiça social e segurança. A cannabis medicinal vem sendo estudada no mundo inteiro, e já existe um conjunto robusto de evidências para algumas doenças, enquanto outras estão em pesquisa clínica. Vou separar em 3 níveis: já comprovadas, forte evidência e em estudo. Doenças e condições já reconhecidas, aceitas: epilepsias refratárias, ES, síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, esclerose múltipla, espasticidade, dor neuropática, dor crônica, principalmente neuropática, náusea e vômito induzidos por quimioterapia, caquexia e perda de apetite em HIV/AIDS, espasticidade em lesão medular. Forte evidência: uso crescente, fibromialgia, artrite reumatoide, doença de Parkinson, tremores, rigidez, distúrbios do sono, doença de Alzheimer, agitação, insônia, perda de apetite, autismo, irritabilidade, agressividade, crises de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do estresse pós-traumático, TEPT, insônia crônica, enxaqueca, esquizofrenia resistente ao tratamento, uso criterioso do CBD, síndrome de Tourette, tiques, condições em estudo, resultados promissores, mas não consolidados, depressão resistente, transtorno bipolar, esclerose lateral, amiotrófica. Doenças inflamatórias intestinais, Crohn, colite ulcerativa, glaucoma, doenças autoimunes em geral, doenças dermatológicas, psoríase, eczema, dermatite atópica, câncer, efeito direto em tumores ainda em pesquisa, mas útil para dor e sintomas associados, dependência química, álcool, opioides. O paradoxo. O que chamam de guerra às drogas, nunca foi contra as drogas, mas contra as pessoas.
Quem lucra? O narcoestado, que controla territórios com medo e militarização. Quem perde? A população, que não tem acesso a medicamentos seguros, paga caro e ainda morre numa guerra inventada. A solução: o dia em que a cannabis for totalmente regulamentada, o traficante perde sua principal fonte de renda. Não porque ele foi derrotado, mas porque o mercado volta para a luz, produção com qualidade, impostos revertidos para a sociedade e acesso digno para quem precisa da planta como remédio. A história mostra, quanto mais rígidas as leis, mais poderoso fica o tráfico. A legalização não é utopia, é a única forma de quebrar a engrenagem do narcoestado. O futuro é inevitável. A cannabis voltará a ocupar seu lugar original, não como inimiga, mas como aliada da humanidade. Não espere precisar para apoiar. Se você sente que está pronto para sair do ciclo de repetição e finalmente construir o próximo capítulo da sua vida, com clareza, estratégia e acompanhamento profissional, minha mentoria pode te ajudar nessa travessia. Lá, vamos juntos construir uma mente mais lúcida, um coração mais leve e uma vida mais coerente com quem você realmente é. O próximo passo está no link da bio. Se você já se inscreveu, curtiu o vídeo e compartilhou, fique por aqui porque este canal tem tudo o que você precisa para seu crescimento individual. Te vejo no caminho do topo. Avante!